Conhecida como doença da alma, a depressão não faz distinção de classe social e nem de status. Ela pode atingir anônimos e famosos em qualquer idade. Depressão é muito mais do que uma tristeza comum. Depressão mata. É uma doença silenciosa que leva ao óbito. Os sintomas e a duração são decisivos para diferenciar o sentimento corriqueiro de uma das doenças psíquicas mais incapacitantes do mundo. Se tiver um período superior a 3 meses e a pessoa não conseguir se recuperar, a gente muito provavelmente está diante de um quadro de depressão. Ao lado da depressão, caminha a ansiedade. Você com certeza já ficou com o coração acelerado antes de uma prova importante ou ficou nervoso com as mãos suando no primeiro dia de trabalho. Quando não tratada corretamente, a ansiedade pode desencadear outros transtornos mentais. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida, aparece o Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. O mais preocupante é que a ansiedade e a depressão têm atingido cada vez mais as crianças e os jovens. Pode desenvolver um transtorno depressivo, porque a criança para de interagir, começa a ter medo de interagir socialmente? Pode também. Em muitos casos, todo esse sofrimento emocional pode se agravar e levar à automutilação. Ficava pensando, será que os meus pais me amam? Será que eles gostam de mim? Raquel passou a machucar o próprio corpo. Comia, vomitava. E depois eu cheguei até me mutilar. Doía naquele momento e aquela dor era como se fosse mais forte a dor que estava aqui dentro. Mas o que leva uma jovem a se automutilar? Quem explica é essa especialista. Ela quer acabar com aquela dor, então ela precisa fazer uma dor maior para acabar com aquela dor interna. O relato dessa jovem impressiona. Dor física é uma bênção quando você está tão machucado no psicológico. Eu sinto tanta dor no psicológico que eu preciso sentir dor em algum outro lugar para tirar a minha atenção da minha cabeça. Stephanie está marcada para sempre. E nas redes sociais, em grupos fechados, outros jovens que praticam a automutilação buscam ser ouvidos. Aqui, uma jovem diz que não aguenta mais a solidão e o vazio. Um vazio que pode levar ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida. Isso representa, em média, um caso a cada 40 segundos. É a quarta maior causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos. E há indícios de que, para cada pessoa que morre por suicídio, é provável que haja mais 20 que tentam dar fim à própria vida. Foi o que aconteceu com Johanna. Ela sobreviveu a uma tentativa de tirar a própria vida e ficou com graves sequelas. Naquela noite, minha mãe me ligou justamente quando eu estava apagando umas mensagens com do meu namorado, que ele não sabia que eu tinha ainda. Era muito recente, ela queria falar com ele, então eu levei no quarto dele e falei, Tó, é minha mãe, beleza. E estavam falando, mas daí aí ele chegou a mensagem. E ele leu de relance a mensagem. Ele nunca invadiu minha privacidade, nunca mexia no meu celular, nem nas coisas, sempre respeitou. Mas ele leu essa mensagem e eu fiquei em pânico. Quando ele perguntou quem era, eu entrei em pânico, de vergonha, sabe? Aí a preocupação dele eu confundi com decepção. E aquilo foi demais pra mim. Johanna se jogou do 15º andar, o equivalente a uma altura de 60 metros. A velocidade e o peso do corpo foram parcialmente amenizados pelos galhos de uma árvore, mas não impediram que ela lesionasse a coluna. Como é que eu vou
eu vou poder abraçar meu pai, assim, com meus amigos. Aí eu pensei em tudo, né? O que vai acontecer com a minha vida? Eu fiquei em choque. Eu chorei demais naquela hora. Milhares de pessoas sofrem silenciosamente com problemas emocionais. Mas será que o maior desafio é superá-los ou é lidar com o preconceito da sociedade? Está no ar o programa Nosso Tempo. Que Deus abençoe você e Deus abençoe toda a sua família. Você acabou de acompanhar aí essa matéria falando sobre depressão. E você vai conhecer a história do Carvalho Santos. Ele que foi vítima de vícios, de depressão e chegou ao ponto de tentar tirar a sua própria vida. Acompanhe a história dele e já voltamos. Eu e os meus colegas, nós estávamos em um bairro usando muita droga no meio da rua. Chegou um momento que eu comecei a passar mal, comecei a tremer. O meu irmão já veio me ajudar. E eu me lembro que eu comecei a perder os sentidos. E eu só ouvia os gritos das pessoas do lado. Esse aí é um vacilão, deixa ele aí. Eu só me lembro desses 20 colegas, eles começaram a me chutar no chão. Eu estava ali, tendo a overdose, e eu achei que eles iam me ajudar. Até que o meu irmão, ele conseguiu me tirar dessa roda, e por volta de 6 da manhã eu consegui acordar. Eu fiquei esse tempo todo, essa madrugada toda, fora de mim. Eu não conseguia reagir, o meu corpo não reagia. Eu vim de uma família onde era eu, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã mais nova que eu. E o meu pai, ele infelizmente se envolveu com o vício do álcool e do cigarro. E quando eu tinha 11 anos, o meu pai, ele veio a falecer. Justamente na decorrência desses vícios que ele tinha, ao invés de eu olhar para aquilo e pensar comigo, não farei igual, né? O meu pai, infelizmente, ele deu esse mau exemplo. Foi o contrário. Então, com 11 anos, eu comecei a usar drogas. Eu estava tão viciado que muitas das vezes, no horário do almoço do serviço, eu dava um jeito de sair do trabalho e usar maconha. Todo mundo aparentemente queria estar perto de mim, porque eu era a pessoa que trazia ali aquela alegria com as piadas, as brincadeiras e etc. Mas quando eu ia para minha casa, quando colocava a minha cabeça no travesseiro, vinha aquela dor, a vontade de morrer, a vontade de me matar. Em cada bairro eu tinha um apelido. Eu cheguei a ter 7, 8 apelidos ao mesmo tempo, em cada bairro. Mas o apelido que mais marcou a minha juventude foi o apelido de Diabo. Esse apelido que mais me marcou, que foi o Diabo, era porque não tinha tempo ruim. Então, para as pessoas de fora, eu era uma pessoa muito forte. Pessoa oponente, uma pessoa que não via nenhuma dificuldade para fazer nada, corajoso ao extremo. Porém, dentro da minha alma, também era o extremo do vazio, da necessidade de ter alguma coisa. Eu achava, na minha concepção, eu tinha certeza que eu era um caso perdido. Eu não tinha nenhuma perspectiva de ser alguém na vida, de crescer e ter uma família. Foi então que eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal. Eu não conhecia a igreja, me convidaram. Quando eu cheguei na Igreja Universal pela primeira vez, eu percebi algo diferente. Um silêncio, uma paz. E quando eu sentei no banco, eu olhei para o altar. A primeira coisa que me chamou a atenção, eu vi a cruz, mas a cruz sem nada. Eu falei, que estava comigo, falei, mas tem algo errado não? Ali não tem um corpo ali com sangue? A pessoa me disse, não,
Ele morreu na cruz, mas não está mais ali. Ele ressuscitou. Ele vive. Eu falei, interessante. Não entendi muito, mas achei bem interessante. Quando eu olhei para o altar, do lado do altar eu vi uma pessoa. Eu falei, fulano, aquela pessoa ali que está perto do altar, o que é aqui? Aí me disseram que ele era um obreiro, né, e o obreiro ele ajuda as pessoas que chegam até a igreja sofrendo. Aí eu falei, então, mas tem algo errado aí, porque eu conheço ele. Ele usava droga comigo. Ele era, como dizem, uma pessoa da pá virada. Então essa pessoa me explicou, não, ele era um viciado. Ele se libertou, teve um encontro com Deus. Aquilo chamou a minha atenção. E eu voltei para a igreja mais vezes. Depois de 1 mês e meio, ouvindo a palavra na igreja, participando das reuniões, uma palavra que eu ouvi mudou a minha visão. Eu outrora me achava correto, eu entendi que eu tinha que me arrepender. Então eu percebi aquela tristeza na minha alma porque eu estava longe de Deus. Então eu ouvi a palavra do batismo do arrependimento. Foi então que eu tomei a decisão de me divorciar do mundo. Eu dei as costas para o mundo 100%. Foi uma guinada de 180 graus. Eu andava para um sentido, eu fui para o outro. E eu permaneci na fé, porque eu entendi que eu tinha que receber agora o selo, o batismo com o Espírito Santo. Então eu me empenhei, eu jejuei, eu batalhei, eu fiz propósito com Deus de madrugada, as orações, clamei a Deus e em uma reunião eu entreguei para Deus todos os meus sonhos. E eu disse, meu Deus, até agora eu vivi a minha vida do meu jeito. De hoje em diante vai ser como o Senhor quer. O Senhor vai ser o dono da minha vida, o Senhor vai ser o dono da minha cabeça. Então naquele dia eu recebi o Espírito Santo, fui selado. Eu tinha certeza que daquele dia em diante a minha vida ia mudar, de dentro para fora. Então veio a certeza da salvação. Mudou tudo, as minhas ideias, meus sonhos, e eu permaneci na fé. Já fazem quase 30 anos que eu percebi aquela alegria e é a mesma de hoje. A mesma alegria que eu tive naquela ocasião eu tenho até hoje, que é a certeza da salvação. Alguém que era conhecido como o diabo em alguns bairros. Hoje nós somos referência no nosso trabalho. Trabalhamos hoje numa multinacional muito famosa no país. Outrora me envolvia com mulheres nas baladas. Hoje eu tenho uma esposa, mais de 25 anos casados. Então, não dê ouvidos às vozes que dizem que você é um caso perdido. Eu me achava, mas era mentira. Se volte para Deus que a sua vida vai mudar. Muito bem, você que acompanhou a história dele, você viu que tem jeito, tem solução para a sua vida. O que você tem que fazer é vir. Quando você tem uma dor, e quando essa dor ela não passa, ela tem que ser investigada, não é? Então o que você faz? Você se troca de roupa, se arruma, você vai até um hospital, você faz uma ficha, depois você passa por uma triagem, se consulta com o médico vê o que você tem, te dá um diagnóstico e apresenta ali um tratamento, uma solução. Não é assim? E quando você faz, não dá certo? Você não fica bem depois? Depois daquele soro, daquela injeção, depois daquele medicamento que você toma? Então, a mesma coisa é na vida espiritual, não tem segredo. Quando o problema é espiritual, quando o problema é na alma, uma vez que você também adere a esse tratamento, então o problema é solucionado, o problema é resolvido. Esse problema que você está a enfrentar, ou você que conhece alguém que passa por isso, ele é espiritual. Nesta quarta-feira,
nós vamos estar orando por você e continuando um estudo fortíssimo que fala sobre a armadura de Deus. Armadura essa que o Senhor Jesus nos orientou para que pudéssemos resistir e vencer o dia mau. O dia mau, ele vem para todo mundo. Pode ser que hoje você está passando por um dia muito difícil. Quem sabe pelos piores momentos da sua vida. Momentos esses que você nunca antes pensou em passar. Mas ele veio. E você quer a nossa ajuda? Nós vamos estar nessa quarta-feira, em todos os horários. Você pode ver aqui o momento da reunião. Essa quarta-feira é para você que deseja ajuda espiritual. Se você quer desabafar nesse momento, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento através do SOS Espiritual, prefixo 011. Pastor Antônio, essa pessoa que quer a nossa ajuda, basta ela entrar em contato, porque são pastores 24 horas de plantão para atender e ajudar essa pessoa. Pastor Edilson, essa pessoa que nos acompanha, ela entrando em contato com a gente por esse número 011 3573 3535, essa pessoa ela vai estar sendo atendida por pessoas, homens de Deus, que têm toda a condição de poder orientar e ajudá-la. É só você entrar em contato com esse telefone que a gente falou, mas aqui também na nossa Catedral de Guarapuava, também temos homens e mulheres de Deus, pastores e obreiros, que estarão à sua disposição para orientar você. É só você nos procurar aqui na nossa Catedral de Guarapuava que você vai ter esse atendimento, essa orientação espiritual. Nós vamos acompanhar um intervalo que fala dessa quarta-feira e logo após a história da Marisete. Ela que foi vítima de uma notícia falsa, de um fake news. O que mais tem se espalhado e agora vai se espalhar nessa época do ano, você sabe disso, são as notícias falsas. E tem pessoas que chegam ao cúmulo, ao extremo, ao ponto de defamar uma instituição sagrada, ou até mesmo a vida de um homem de Deus, dedicado em salvar as vidas, em transformar vidas. Ele que ofereceu a sua vida como oferta nas mãos de Deus, o próprio Senhor Jesus. Até mesmo através da Igreja Universal do Reino de Deus, esse trabalho que o Bispo Macedo tem realizado, e nós somos frutos disso. Nós também estamos aqui como oferta viva, de plantão e pronto para ajudar você. Você quer a nossa ajuda? Então basta você lutar. Vamos a esse intervalo de quarta-feira e conheça a história dessa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa, mas ela venceu. A vida é um campo de batalha. Seja a guerra nos pensamentos ou as batalhas contra as tentações e propostas do mal. Dia após dia, quem faz parte do reino de Deus precisa estar pronto para vencer. E para esses guerreiros estarem sempre prontos, o contato com o Rei é essencial. Milhões de palavras são ditas a Deus todos os dias. Mas o que realmente faz uma oração receber resposta? Nesta quarta-feira, o estudo da armadura do Reino de Deus, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Meu nome é Marisete, eu tenho 53 anos, sou bancária. Eu deixei fake news entrar na minha vida, né? Eu acreditei em algo que eu não sabia se era verdade ou não. Que a igreja era uma igreja que só pensava em dinheiro, que roubava daqueles que eram miseráveis, aqueles que já não tinham nada. Só ia para a igreja acreditando que ia resolver algum problema e tinha que deixar tudo que tinha. Tinha que pagar para entrar. Isso a gente sempre ouviu falar. Mas de ouvir as pessoas falarem que ele era charlatão,
porque o crescimento da igreja é inacreditável. Por que só ele cresce, só a Igreja Universal cresce? Então, na minha mente, o bispo Edir Macedo realmente era um charlatão. Pensava isso, porque não tinha outra explicação. Por que ele crescia tanto? Falavam que ele era macumbeiro, né? Que ele era um espírita, que ele fazia isso, que as pessoas entravam aqui e faziam lavagem cerebral. Então não tinha como você não ajudar, você era induzido a ajudar. Eu brigava muito com meu esposo, muito mesmo, sem motivo. Às vezes eu brigava com ele, financeiramente a gente estava quebrado e a gente não tinha condição para nada. A gente queria viajar, não tinha dinheiro, tinha criança pequena, queria comprar as coisas, não tinha como comprar, morava numa casa simples, tudo muito simples. Meu cunhado já estando na igreja, a vida dele já estando crescendo, ele me convidou. Aí eu não acreditava nos encostos, eu achava que era tudo mentira, que era artista, eu continuava achando que era artista. Só que eu já não sentava mais no meio da igreja, eu sentava até o terceiro banco, primeiro, segundo ou terceiro banco. E eu via bem de perto, e eu comecei a observar. Aí eu comecei a ver a transformação das pessoas, porque quando manifesta alguém do seu lado, alguém perto de você, você observa essa pessoa, e eu fiz isso, eu observei, e naquele dia eu passei a acreditar. Realmente, a pessoa que manifesta, ela manifesta porque tem um mal agindo na vida dela. Aí eu comecei a ter vontade de tirar esse mal da minha vida. E a nossa vida foi mudando a partir daquele momento, quando a gente começou a buscar Deus e a se colocar a nossa vida no altar, a nossa vida começou a mudar. A gente não tinha condição nem para pintar o apartamento. E, de repente, a gente teve condição de fazer uma reforma toda no apartamento. Então, eu comecei a ver Deus nos pequenos detalhes, observar que eu já não brigava mais. Eu discutia com meu esposo sobre alguns temas, mas eu não brigava mais. Eu não queria ir embora de casa e nem me afastar dele. E aí a gente começou a ver a grandeza de Deus. Porque daí tudo que era pequeno a gente viu crescer exponencialmente, né? A empresa dele, que era um quartinho cheirando mofo, hoje é uma empresa maior, hoje ele tem mais clientes. Os meus filhos, graças a Deus, eles estão bem financeiramente também, todos trabalhando. Então a gente viu o agir de Deus. Eu me senti muito prejudicada pela fake news, porque se eu não tivesse me envolvido, deixado me levar pelo que os outros falavam e pelo que me mostravam do bispo, da igreja, eu estaria muito melhor hoje. E a fake news ela é muito perigosa, porque a gente se envolve e erra. E erra acreditando que está acertando. A gente não. Eu estou me defendendo deles, eu estou me defendendo da igreja, eu não vou nem passar perto dessa igreja. Aí a pessoa fica doente, falando que aqui não vem, que aqui não pisa, que nós somos todos loucos, né? Então a pessoa prefere manter uma vida lá embaixo a acreditar que tem chance para mudar. Eu falaria o que Jesus falou: vem e vê, porque não tem outro caminho. Só a pessoa vindo e vendo. É tirar a prova. E o melhor testemunho é o da vida da pessoa. Eu já vi muitos testemunhos, mas o melhor é o da minha vida. A pessoa que eu era e que eu não sou mais. Meu nome é Adriano Fidelis, tenho 38 anos, sou empresário. Eu conheci a Igreja Universal através das pessoas de mídias, de comentários que falavam muito sobre a igreja. A igreja sempre foi passada para mim como uma instituição ladrona, que roubava as pessoas, foi informações de terceiros, né? Então tudo aquilo foi criando uma raiva dentro de mim, né? Um ódio da igreja, porque eu não aceitava o trabalho como eles trabalhavam, eu achava que aquilo lá era aproveitamento da fé das pessoas, né? A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Os amigos, os funcionários falavam muito das coisas que o Bispo Macedo tinha conquistado, aí comprava com o dinheiro das pessoas, né? Casa, falava que tinha mansões nos Estados Unidos, uma casa grande, né? Que era tudo para ele, que o dinheiro que ele arrecadava na igreja era tudo em benefício dele. Então, e falavam de dízimo, né? Eles falavam de dízimo também, você tem que deixar o teu salário lá, eles vão te pôr na parede, eles vão te cobrar, entendeu? Senão você não consegue frequentar a igreja. Eles falam que a entrada é franca, mas é nada. Na realidade, eles te cobram depois, enche a tua cabeça, faz uma lavagem na tua cabeça e faz tudo ser dizimista para poder tu dar o dinheiro para eles. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues à igreja. E Fogueira Santa, para mim, eu falava, não, isso aí para mim é um jeito, uma técnica que ele arrumou, um jeito de roubar mais dinheiro ainda das pessoas em grandes quantidades.
é o que eu via da Fogueira Santa. Quando eu descobri, pô, que absurdo, você que tem que deixar bens, casa, carros, dinheiro do banco. Eu falo, não, esse cara tá maluco mesmo, ele tem que ser preso. Não, esse cara tá abusando da fé das pessoas, né? Esse era o meu raiva e meu ódio que aumentava cada dia mais de tudo que eu vinha sendo informado das pessoas e que eu via na mídia também a respeito do Bispo Macedo. Depois de tudo isso, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava indo na igreja. Depois de um tempo, depois de todos esses comentários, quando eu fui saber, a minha esposa indo na igreja. Isso para mim foi o fim de tudo, né? Eu falei, não é possível, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo agora. Que é uma coisa que eu não achei que ia acontecer, aconteceu a minha esposa indo frequentando a igreja. Aí eu fui descobrir que ela estava indo na igreja e estava passando a ser dizimista. Fui descobrir também que ela já estava participando de Fogueira Santa. Eu falei, não, peraí, você está ficando doido. Eu cheguei para ela, você está maluca? A gente já está numa situação aqui que não é boa e você está pondo tudo na igreja? Não aceito isso não. Eu fiquei com uma raiva muito grande ainda da minha esposa, comecei a crescer um ódio muito grande, comecei a ameaçar ela dentro de casa, pondo faca no pescoço dela. Eu falei, não, você não é louca, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, eu te mato. Porque eu não concordo com isso, nunca concordei e não é agora que eu vou concordar e deixar você fazer esse tipo de coisa. Eu e a minha esposa, a gente já não vivia numa situação difícil, né? A gente não tinha nada para comer, a nossa filha no meio, agressões físicas e verbais, que eu agredia muito a minha esposa, violentamente mesmo, não era uma agressão, uma briga boba, era uma brigas feias. Eu era um homem muito nervoso e eu estourava tudo isso em cima da minha esposa, porque eu era muito nervoso, cheio de ódio, raiva. É um homem que não tinha perspectiva de vida, porque eu não conseguia achar saída para a solução dos meus problemas. Eu não aceitava e não ia para a igreja. O que me fez vir até a Igreja Universal foi a atitude de fé da minha esposa, que eu sabia que ela estava indo na igreja, então a atitude dela, ela me fez ir à igreja forçado, não fui porque eu quis, eu fui para a igreja forçado por ela. E de lá, daquele dia que eu entrei lá, que eu pus os pés lá, eu saí diferente de lá. Foi aonde eu mesmo me estranhei, eu mesmo falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Porque todo aquele nervosismo, ódio e raiva que eu sentia da minha esposa sumiu ali naquele lugar, quando ela me levou até lá. E dali para frente foi onde eu comecei a ver a mudança e ver que tudo aquilo que falavam da igreja, que falavam dos pastores, não tinha nada a ver com aquilo que eu fiquei conhecendo, com o que eu fiquei sabendo, era tudo diferente. Ou seja, eu estava acreditando em tudo que falavam para mim, mas nunca tinha experimentado. Então lá eu acabei recebendo a fé racional, porque eu comecei a ver que as coisas eram diferentes do que passavam para mim. Então eu aprendi a usar a fé, aprendi o que é a fé inteligente, eu entendi como funciona o trabalho da igreja. Então ali virou uma escola para mim, eu aprendi a usar a minha fé, eu aprendi a resolver os problemas da minha vida. Eu vi que ali para mim fazia bem. Aí eu comecei, poxa, que legal estar aqui, né? Eu gostei de estar aqui, então aquilo começou a me despertar o interesse de frequentar mais vezes. Então lá eu fui liberto, porque eu era um homem muito nervoso, cheio de raiva e de ódio, e passei a ter paz, passei a ter alegria, passei a ser um homem totalmente diferente do que eu era, passei a entender as coisas melhor. O meu casamento foi transformado, foi restaurado. Eu que não tinha um casamento, hoje eu tenho um casamento feliz. Eu que antes tinha a situação de miséria, hoje eu sou empresário. Hoje a gente tem uma vida bem-sucedida através de tudo que a gente aprendeu na igreja, ou seja, mudou não só a minha vida espiritual dentro de mim, mas como mudou meu casamento e mudou a minha vida econômica também. Então eu vi que realmente eu estava sendo enganado, ou seja, tudo que falaram para mim não tinha nada a ver, que eu não tinha conhecimento, ia pelos outros e tudo que falaram para mim era uma mentira. Venha para a igreja, venha, faz um desafio para você mesmo. Venha até aqui que você vai ver que tudo que você pensa a respeito, ou que você tem de informação sobre a igreja, não tem nada a ver com o que passa na mente de você. Vem para cá que tem solução. Chegamos então ao final do nosso programa. É momento de falar com Deus. Prepare o seu copo com água e juntos vamos unir a nossa fé em oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Ó Deus, eu convido essa pessoa que está no hospital a orar. Eu convido essa pessoa que está em um presídio, que está no seu leito de dor, no quarto escuro, que está, meu Pai, atolada nos vícios, nas jogatinas, nas drogas, na bebida, no álcool. Ela que está nesse momento
se sentindo suja, perdida por conta das escolhas erradas que tem feito em sua vida. Ó Deus, nós não podemos mudar o que passou, mas podemos sim, de hoje em diante, daqui para frente, fazer tudo diferente. Eu te peço, meu Pai, cerca, guarda, protege, livra essas pessoas e abençoa muito mais a vida de todos. É o que nós determinamos pela fé e desde já nós te agradecemos na certeza absoluta da vitória. Consagra esta água e no momento que essa pessoa beber, que seja no seu organismo como santo remédio. Amém? E graças a Deus. Beba desta água e sejam abençoados. Ficamos por aqui com o nosso programa e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, levando até você uma palavra de vida. Até lá.